Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui com a Kênia e o Galindo, esse casal maravilhoso, participando desse projeto Novembro Negro, não é? Muito importante para nós a presença de vocês, então eu gostaria que vocês cumprimentassem o pessoal que está nos assistindo. Olá, pessoas. Quero agradecer a Clemilda pela oportunidade de vir aqui, né, conversar um pouquinho com ela e principalmente pela iniciativa que ela teve, está tendo, né, essa dedicação de trazer tantas discussões com tanta pertinência, com pessoas com tanto a falar e pela representatividade, né? Eu, como mulher negra, te admiro muito. Bom, tudo bem com vocês? Tudo bem, Clemilda? Prazer mais uma vez estar aqui no teu canal. Agradeço mais uma vez o convite, dessa vez junto aqui com a minha esposa, com a Kênia. É sempre maravilhoso, né? As falas, as conversas que a gente tem aqui, normalmente, a gente vai ter um pouquinho aí falando para você e para todo mundo que está assistindo. Então, espero que seja falas que tragam bastante coisa interessante, bastante coisa importante para as pessoas. Ótimo, isso mesmo. Na verdade, como o canal, a proposta é a discussão sobre racismo, discriminação, preconceito, né? Nada como esse mês tão significativo, né? E o mês da consciência negra, o dia da consciência negra, tantos prós, tantos contras, tantas discussões para vocês, né? Uma família preta. Qual é o significado do mês da consciência negra? Vou iniciar, então. Claro, sim. A gente fala o mês da consciência negra, né? Mas quando a gente trabalha com essa pauta, essa demanda, a gente trabalha o ano todo, né? E acho que ano após ano a gente tem falado mais sobre a questão da consciência negra para além do mês, que vem sendo assim, essa questão da gente trabalhar o reconhecimento da identidade, a valorização da identidade, né, da pessoa negra, e possibilitando, então, para ela uma forma de se afirmar nessa sociedade em vários momentos, não somente no mês da consciência negra. No mês eu que estou mais vinculada às questões da estética, da identidade visual, percebo que agora em novembro tudo fica muito acentuado, né? As questões visuais ficam muito acentuadas, seja na arte ou seja na estética. Mas a gente tem que realmente levar essa discussão para o ano todo. E acredito que nós, educadores, que estamos pesquisando sobre as várias nuances, né, de ser pessoa negra, a gente realmente está rompendo as barreiras do mês de novembro. O mês de novembro é significativo. A gente sabe que as possibilidades de fala aumentam. Então, a gente agarra a oportunidade de fala mesmo, mas isso não quer dizer que a gente está trabalhando só nesse momento, né, Clemilda? Verdade. Exatamente. Mais ou menos isso como a Kênia falou, né? O mês da consciência negra ele é simbólico, né, para todos nós negros, em função de fortalecermos a nossa identidade, ou mesmo de proporcionarmos a quem ainda não tem a sua identidade formada ter essa possibilidade de iniciar esse processo tão duro, né, tão difícil que é tornar-se negro, né? Então é um mês de muita reflexão para os não negros, especialmente, visto todos os contextos de violência que sofremos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por isso, como a Kênia falou, é tão importante que as nossas temáticas, os nossos temas, as nossas questões, as nossas demandas sejam pautadas o ano todo, né? Novembro é muito importante, né? 20 de novembro é extremamente importante. Nós temos que lembrar isso e marcar esse dia, esse mês. Mas é importante também que a gente tenha essas discussões todos os dias,
especialmente na área da educação, na escola. As discussões têm que estar lá no currículo, na disciplina, no contexto da escola, no cotidiano da escola, que é muito importante também. Com certeza, concordo plenamente com vocês. E como o nosso tempo é curto, não vou ficar fazendo comentários, né? Eu quero ouvi-los falar. E como é para uma família negra educar seus filhos negros e negras num momento como, numa época como essa que nós estamos vivendo, né? O racismo explícito de uma forma tão violenta como nunca se viu, não é? Eu acredito que somente na época da escravidão, o chicote, nós podemos comparar o que nós estamos sentindo e vivendo hoje, não é? É bem isso mesmo, né? A dor que alguns que alguns acham que é só questões de livros, né? Questões teóricas da escravização não deixou de estar presente na nossa vida hoje, né? E o fato da mídia estar mostrando isso, né? Aquilo que a gente sempre falou, olha, existe, tá lá, a gente passa por isso. A mídia tem mostrado que tá lá, né? Não é somente a nossa fala agora, a gente tem provas visuais de tudo isso. As coisas estão sendo provadas, não é somente a nossa palavra mais, né? E nós temos 3 filhos no início da fase adulta, e a gente tem, assim, o privilégio de ter conseguido criar eles com consciência étnica, né? Cada um entendendo o seu pertencimento, o peso das suas características fenotípicas, porque são 3 adultos, semi-adultos, né? Com características fenotípicas diferentes, mesmo sendo todos negros, né? Então, as questões que o racismo de marca traz, a gente tem que estar trabalhando dentro de casa também, né? São 2 homens negros e uma mulher. Esses 2 homens negros, além das questões de racial, assim, o Galindo está todo momento, né, trabalhando também com eles as questões do racismo, porque o homem negro, antes de ser negro, ser preto, ele é um machista, né? Porque a sociedade é machista. Então, trabalhar o racismo, trabalhar as questões de sexismo dentro de casa é algo assim que está constantemente ligado ao nosso dia a dia, né? A gente acaba dormindo, acordando com essa temática, assim, e principalmente por nos preocupar com eles, né? É muito difícil, né, nos tempos atuais, nos dias de hoje, porque como a Kênia falou, nós temos 3 filhos aí, 2 já com mais, 2 homens já com mais de 18, a menina já pronta para fazer 18 anos. Vou nominá-los aqui, né, o Solon, que é o mais velho, o Alif e a Dalit. São questões bastante específicas para a gente trabalhar, né? O Solon não está morando junto com a gente, ele mora em Ponta Grossa, então tem um distanciamento, mas o contato e a conversa com ele tenta sempre ser o mais frequente possível, mas é muito difícil, né? Nos dias de hoje, nos tempos de hoje, no mundo que nós vivemos hoje, a maneira que as pessoas tratam as pessoas negras, como você falou, de uma forma muito explícita, né? As violências acontecem de uma forma muito explícita. Vimos aí agora, na quinta-feira, né, a morte de uma pessoa sendo filmada e gravada e depois disponibilizada para o mundo todo, e ninguém tendo uma atitude antirracista, ou uma atitude de acabar com aquilo, né? Mesmo que muitas pessoas falem que aquilo não aconteceu por conta do racismo, né? Está tão impregnado na nossa sociedade que o que acontece com uma pessoa negra não é racismo, e a gente escuta isso o tempo todo. Então a gente tenta sempre passar essas questões, né, para eles,
porque vão viver uma vida à frente que talvez seja melhor do que a nossa e que talvez tenha sido melhor do que a tua, que é uma outra geração. Ou seja, a gente estava conversando sobre isso hoje, né? As questões geracionais. As questões geracionais, as gerações mais antigas. Recentemente a gente fez uma web e o professor Ivan falou sobre isso, sobre a geração pé na porta, que é essa geração aí dos 20, 25 anos, que realmente eles não se preocupam muito, né, no afago, eles querem romper mesmo, né? Mas é muito importante que também essas pessoas, esses jovens, compreendam que para eles terem essa possibilidade de chegar na porta, existiram pessoas antes deles que nem ao menos encostava na porta. Então, todo esse contexto, a gente precisa falar para eles também, que existe, tem que ter a noção do que é ser negro, ensinar a eles o que é ser negro na sociedade, as questões que eles terão na rua, no espaço, no lugar, no mercado, sei lá, em algum lugar, que serão negativas para ele, mas que ele tem que compreender que aquilo vai acontecer e que ele tem que sair da melhor maneira daquela situação. Se estruturar para a sobrevivência, né? Se estruturar para a sobrevivência, né? Mas, ao mesmo tempo, respeitar aquilo que já foi feito, né? Para que eles pudessem ter essa negritude muito mais afirmada do que a nossa, do que a tua, do que a geração da tua avó, que você sempre conta as histórias. Então, são questões que a gente tem, sempre tem que se preocupar, né, no nosso dia a dia, nessa criação com filhos negros, né? Negros e negras. Né? Trazendo mesmo. Então, da geração, com um olhar de respeito, né? Você não está aqui do nada, você se olha no espelho, consegue enxergar algo em você, porque houveram outros que te fizeram de tudo possível para que você se sentisse pertencente a esse corpo, né? E a sua história, por mais que tenha sido podada em algum momento, ela não foi apagada, você tem história, você tem ancestralidade, e a sua ancestralidade vai para alguém, é uma responsabilidade sua também. Tudo isso a gente vem trabalhando, que acho que tá tão dentro da gente, né? Tá tão dentro da gente, a gente se encontrou dentro também desse tema, dessa discussão, que faz tão parte do nosso dia a dia que a gente nem pensa para fazer, quando vê já está fazendo, já está conversando. Faz parte do nosso cotidiano isso, cotidiano. Né? É o que precisa, né? É necessário para viver e não somente sobreviver, né? Porque nós temos aí exemplos de negros e negras que não se reconhecem por não terem o pertencimento, porque não têm entendimento de quais são as suas raízes e a sua verdadeira história, não é? Porque não lhes foi permitido entender, compreender e até tomar ciência da trajetória histórica dos seus ancestrais. Então, nossos ancestrais, talvez muitos por medo, não passavam essas histórias, e isso foi ficando no esquecimento, escondida essa história, que hoje nós estamos conseguindo trazer à luz, né? E também temos antropólogos, historiadores, pesquisadores que estão trazendo, com suas pesquisas, muitas contribuições no sentido de traçar essa trajetória negra desde a chegada, a saída, vamos dizer assim, da África, o porquê saíram da África e vieram para serem escravizados no Brasil, né? Então, também são... É claro, a gente sabe que a educação não dá conta de tudo sozinho, né? Então, são muitos aspectos, mas a família, a importância da família, por isso eu quis ouvir vocês, né, falando nesse sentido para outros pais, né, para outras mães e pais negros e negras que nós temos, né, aí. É importante... Então, pode falar. Eu queria fazer um porém. É importante dizer, relatar que nós somos uma família
afrocentrada e heterossexual, né? Mas não existe nenhum impeditivo de outras famílias dentro dos contextos que a gente vê hoje, de pais ou mães solteiras, pais com pais e pais, mães e mães com seus filhos, pautando essas questões com os seus filhos, mesmo os não negros, né, tendo essa discussão com os seus filhos do que realmente está acontecendo na sociedade. Tanto nessa questão familiar, dessa família que não é mais essa família pai e mãe, né, não necessariamente precisa ser, e que não necessariamente precisa ser uma família negra para tratar sobre esses assuntos, porque a sociedade está mostrando tudo para a gente. Basta que nós, pais, tenhamos responsabilidades enquanto criação e ensinamento aos seus filhos, sejam eles quais forem, de qual cor seja, de mostrar a real questão da sociedade hoje, né? As violências que acontecem e por que acontecem, esse contexto histórico todo que a gente precisa compreender e repassar para os filhos para que eles também entendam, para que a gente assim possa ter uma sociedade digna de vivermos em igualdade, em equidade, como a gente sempre discute, que é a grande questão para nós negros é exatamente essa, a gente chegar num ponto em que nós, como o Silvio Almeida fala, não tenhamos mais essa discussão de que o branco é branco e o negro é negro, que sejamos realmente as pessoas ali naquele mundo, naquela comunidade, naquela sociedade, independente das suas cores, né? Hoje nós precisamos discutir isso, né? Precisávamos debater antes e vamos precisar debater ainda mais para frente. É que as questões diaspóricas e pós-diaspóricas no Brasil, né, e em outros países, mas falando da gente aqui, elas afetam a sociedade inteira, né? Então, quando a gente fala de racismo, a gente não está falando só de pessoas pretas, né? Nós somos afetados, mas nós somos afetados por quem? Se as crianças continuam aprendendo algumas coisas dentro de casa, né? Não é só porque trabalhar a Lei 10.639, eu acho que existe muitas pessoas engajadas dentro da escola que usam as ferramentas que são disponibilizadas. Mas a gente não pode esquecer que os pais de hoje não tiveram a educação ainda com a Lei 10.639 sendo implementada. Então, a reprodução do racismo estrutural, de forma mais direta na educação da criança, continua existindo. Continua existindo. Então, essa nossa conversa, como minha mãe diz, falar de racismo tem que ser uma coisa de sofá, tem que ser de todos os sofás, né? Não com certeza. Com certeza. É verdade. Um dos nossos projetos é trazermos a mãe negra, né? Aquela que é o pai e a mãe, para ela falar dentro do seu contexto, da sua realidade, porque, na verdade, o racismo, o preconceito, a discriminação tem a sua base na ignorância, não é? Então, aquilo que eu não sei, que eu desconheço, não é? Que eu não entendo, vamos dizer assim, né? Então, é preciso que essas pessoas, que a sociedade brasileira entenda como é a vida, né, de uma família negra, quais são as suas preocupações em relação aos seus filhos por conta da vida que nós estamos vivendo hoje, não é? Mais tarde, nós poderemos até traçar um paralelo entre as gerações, como vocês muito bem colocaram aqui, porque é muito importante isso também para essa discussão, né? Porque hoje está dessa forma e que, na verdade, o que é que aconteceu que não foi de repente, não mais que de repente, como a poesia, né? Que o assunto surgiu. Houveram discussões e lutas que não são descritas, que não são contadas, não é? Então, o problema ele existe há muito tempo, há séculos, não é? Então, é muito bom essa forma que vocês colocaram aqui, porque uma das
das nossas propostas é a mãe negra, que é o suporte da família, que é o pai, que é a mãe, não é? O casal, seja de homens ou de mulheres, na criação dos filhos, negros, pretos, porque é para que eles coloquem falem dentro da sua perspectiva de vida, daquilo que eles vivem, não é? Então, para que as pessoas tomem o conhecimento e comecem a refletir, não é? É nesse sentido. Mas muito boa a contribuição de vocês, adorei, foi muito bom estar aqui, ver esses rostinhos de vocês aí sorrindo. Eu agora passo para vocês, para as considerações finais, o nosso tempo é curtinho, estão gostando da nossa conversa, mas... É isso, passa muito rápido. Eu vou finalizar assim com um sentimento e talvez um desabafo, bem pessoal mesmo, né? Nós nos mudamos faz menos de um mês para um outro bairro aqui em Curitiba. Nós morávamos em uma periferia com uma ideia social de que aquilo, dentro da cidade, que tudo que tinha lá não era tão bom assim. Nós morávamos lá e eu sempre gostei muito de morar lá. Esse lugar é o Sítio Cercado. E por questões de facilitar a vida a trabalho, o estudo das crianças e tal, a gente mudou para o Portão. E eu me peguei essa semana muito preocupada com a movimentação dos meus filhos aqui no bairro. Antes eu me preocupava com a movimentação deles lá no Sítio Cercado, por eles serem julgados como bandido, mas pela polícia, né, da abordagem, porque a gente presenciava essas situações constantemente lá, de meninos, crianças, sendo abordada pela polícia como se estivessem já fazendo algo, devendo algo, somente por estarem ali. E hoje eu me preocupo como que o Aleph, o comandante, vai ser recebido nos ambientes aqui. Porque nós somos a única família preta que eu percebi no condomínio onde a gente mora. A gente circula nos lugares e a gente não vê outras pessoas que parecem com a gente. Então, mesmo tendo todo esse nosso histórico de empoderamento, de construção de identidade, a gente percebe que a dor ainda é maior, que a preocupação ainda é maior, que o medo ainda é maior. Né? A gente se preocupa em falar se está com um documento, leva o dinheiro trocado. Porque você você vai comprar bananas com R$50, eles vão achar que você está passando uma nota falsa. Mas é uma preocupação que a gente tem em não nos colocarmos em uma situação que a gente não está se colocando. Eles fazem isso com a gente fica todo momento se policiando para não ter que realmente passar por uma situação de constrangimento, porque a gente já sabe que eles vão nos constranger em algum momento. E o meu desabafo é esse, né? Quando que a gente vai parar de se preocupar? Quando que nós seremos pais onde a preocupação vai ser simplesmente amar os nossos filhos, né? É isso. Pegando um pouquinho do gancho, é mais ou menos aquilo que a gente sempre vê, né? O ensinar aos filhos como serem negros na sociedade, né? E esse ensinar tá dentro desse contexto de como se comportar nos lugares, né? Como estar nos lugares, como as pessoas vão lê-los, né? Vão vê-los nessa sociedade ou na comunidade onde a gente está inserido. Então, é muito importante a gente se preocupar com isso. Mas é importante que a gente um dia consiga acabar com esse tipo de situação para que a gente realmente possa viver de uma forma tranquila, estar nos espaços onde quisermos e ser bem atendidos ou recebidos ou sem nenhum olhar de desconfiança onde estivermos, né? Isso é o mais importante. Então, a sociedade ela ainda é extremamente racista, machista, homofóbica, sexista, mas a gente está aí
A gente conhece, eu, a Kênia, você, conhece muitas pessoas, conhecemos muitas pessoas que estão lutando contra tudo isso. E vamos continuar lutando e batendo pé e empurrando se for preciso até um dia, até que a gente possa ter forças, né, como você, Clemilda, aí já com quase 75 anos, 72, né, mas está aí na luta firme, e a gente também espera ter esse pique, né, não cansar, e de repente, quem sabe a gente consiga almejar isso lá na frente, né, uma sociedade mais justa de forma real. Sim, a gente luta por nós e por todos, né, dessa sociedade, né? Não, não é uma coisa só para nós. Uma luta pessoal, não, né? Não é pessoal, né? É para todos, para negros e não negros. Verdade. Precisamos dos não negros conosco, não é? Porque para que essa doença seja extirpada, para que a sociedade brasileira obtenha cura, né? Nós precisamos estar juntos, ombro a ombro, com certeza, negros e não negros, né? Mas então, muito obrigada, pessoal. E o professor Galindo se prepara, né, para a comissão de verificação. Está na lista. O Galindo já falou sobre as equipes multidisciplinares, né? Então, continuando a falar sobre as políticas afirmativas, né? Então, se prepara, professor. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, tá? É.